Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estou aqui hoje para apresentar para vocês uma convidada que já é até minha amiga, de profissão também, né? E ela está sempre aí nos meus eventos, está sempre acompanhando tudo, torcendo. Eu também torço muito por ela, estou muito feliz que a gente está entrevistando ela hoje. Já tem mais de um ano que eu chamo ela para vir e dessa vez deu certo, porque a agenda dessa mulher é bem corrida, transitando entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Ela não para. Com vocês, Giovana Tanuri. É muito legal quando a gente se torna amiga também, né? Além de colegas de profissão. Mas é isso, você quer que eu me apresente um pouquinho agora? Quero que você fale um pouco da sua formação, quem é você, sua especialidade. Ai, que bacana. Então, para vocês aí, eu sou a Giovana Tanuri, eu sou proprietária da Tanuri Planejados. Nós somos uma marcenaria especializada aí na execução dos projetos de marcenaria. Eu sou formada em letras, com foco em análise do discurso. E aí você se pergunta, por quê? O que isso tem a ver com ter uma marcenaria? E eu falo que tem tudo a ver, porque a minha parte na Tanuri eu contribuo com a Tanuri justamente fazendo essas análises, eu contribuo justamente na parte comercial. A Tanuri é uma empresa familiar que começou com meu pai e ele cuida do nosso operacional, ele cuida dos nossos funcionários e eu fico nessa parte comercial, administrativa, tornando tudo mais lindo, mais legal de se falar, de se viver todos os dias. Então, basicamente essa é a minha relação com a Tanuri. Então, a gente viu a necessidade de trazer uma abordagem mais completa, que fosse se jogar pelo mundo, como você falou aí, para São Paulo, para o Rio, algo que meu pai não queria fazer. Ele gosta da execução, então por isso que eu entrei, para ajudar ele nessa outra parte. E é muito legal ver isso, né? Ser um braço de família que está expandindo a marca. Sim. Algumas pessoas consideram que empresas familiares não são tão fortes ou são não tão profissionais. E eu acho que é justamente o contrário. Eu falo que as empresas familiares, elas são as mais fortes que existem, porque existe uma força maior, uma vontade maior de fazer dar certo, né? E isso é o que nos motiva muito. Existe uma força maior do que qualquer outro gestor que fosse assumir qualquer parte da Tanuri do que se fosse um familiar. Então, a gente leva isso muito em consideração, sabe? E eu vi aqui no seu currículo que você é formada em letras. O que isso tem a ver na hora que a gente fala em marcenaria? Pois é, exatamente isso. A parte de letras, ela entra justamente com esse foco no networking, com foco em se mostrar mais para o mercado, a parte de análise, de gerenciamento das esferas que compõem a Tanuri. Então, eu entro gerenciando todos os setores. Essa é a minha parte na Tanuri. E isso que tem a ver diretamente com letras. E aproveitando que você fez letras, tem muito atrelado o quê? Comunicação. Exatamente. Como que você acha que a comunicação bem feita influencia no faturamento da Tanuri? Total. O faturamento ele está muito relacionado à comunicação, porque a comunicação ela se dá em várias esferas, em várias camadas, seja internamente ou com os clientes, de fato. Então, internamente, a comunicação ela precisa ser muito efetiva. O que eu conversar com o cliente, o meu setor de projetos precisa de saber, precisa de entender e compreender, e o meu setor de produção também, na mesma medida, ele precisa de entender. Então, a comunicação entre a gente, ela precisa ser muito clara, muito efetiva, e também com os clientes. Então, a gente via lá muitos casos de marcenaria que o principal problema era a comunicação. Então, a gente via lá uma cliente que ela falou com a prestador de serviço que era para colocar uma prateleira a mais no armário, no cantinho do armário do quarto dela. E a gente que estava lá na parte financeira não tinha acesso a essa informação, porque a comunicação foi com o prestador, não foi com a gente. Então, a parte da comunicação, ela vai
interfere diretamente no faturamento, porque se a gente perde uma informação de algum projeto, de algum detalhe, a pessoa vai ficar insatisfeita, ela não vai ficar feliz com o projeto dela, ela não vai nos indicar e o faturamento vai cair. E da mesma forma vai interferir no faturamento internamente com a equipe, porque se eles fizerem alguma coisa errada, a gente vai ter um retrabalho e a gente vai gastar muito, e o retrabalho é mais caro do que a fabricação. Então, interfere em todos os aspectos, em várias camadas. E tem o quesito também do comercial, né, Gil? Isso. Porque quando a pessoa ela não sabe se comunicar bem, ela não consegue vender seu peixe. Exatamente. Tem aquele ditado, né, que fala que a pessoa mais conhecida, mais comunicativa, ela vende muito mais do que o que é melhor de serviço. Ah, com certeza. Então, exatamente. A gente vê milhares de pessoas que sabem fazer muito bem e não estão ricas, milionárias, porque elas não conseguem se comunicar e não conseguem se posicionar no mercado para isso. Então, essa parte de comunicar com o nosso público, de saber conversar, saber se colocar também, né? Porque a gente sabe que na construção também tem muito isso de as pessoas quererem coisa a mais, não quererem pagar por algum determinado tipo de serviço. Então, se posicionar é muito importante, né? Para a gente ter um faturamento, né? Acho que é isso que você quis dizer. E vamos aproveitar que você falou de posicionamento. Em um mercado que é exclusivamente, a maioria homem, como que foi para você ser levado a sério esse posicionamento como mulher na área de móveis planejados? Nós tivemos alguns desafios, assim, eu enfrentei alguns desafios, mas, de modo geral, funcionou muito bem. É surpreendente falar isso, mas quando eu explorei muito, assim, o meu posicionamento, e aí envolve a forma como eu me visto, a forma como eu me comunico, eu tive muito respeito das pessoas que estavam ali na construção e tudo mais, e ao contrário do que o pessoal acha também, os prestadores de serviço, eles respeitam muito a autoridade, mesmo se for feminina ou masculina. Agora, outras autoridades, sim, poderiam sentir um pouco ali na hora, então um outro construtor, outro engenheiro, pode achar um pouco ruim de ter que comunicar com uma mulher. Mas nada que uma boa comunicação não resolva também. E esse lado seu, que acaba que quando a gente lidera, né, eu vivo isso na prática, porque também sou engenheira civil, que é uma área com muito homem, esse lado que, querendo ou não, a gente acaba desenvolvendo sem querer, né, no dia a dia, que é o lado mais masculino. Como que você faz para o seu yin yang, né, para você ficar no polo feminino quando é necessário? É um desafio mesmo a gente dividir, porque enquanto a gente está no trabalho, a gente vai precisar de explorar nossa energia masculina ali, que é de se comunicar, de se portar ali, liderar, ser mais competitiva até com os concorrentes, né, ficar mais atenta. Então, foi uma coisa que eu precisei de trabalhar, porque às vezes quando chegava em casa eu ainda estava naquela energia de querer mandar, de querer dar ordens, que é muito fácil, eu adoro essa parte, vou confessar. Mas eu acho que entra muito nesse equilíbrio. Eu fiz muitos treinamentos, busquei isso, porque eu vi que não estava regulada, assim, ou ganhos na vida pessoal, ou ganhos na vida empresarial. Então, eu busquei treinamentos que pudessem me ajudar a ter essa separação melhor. E também um acompanhamento psicológico. Foi uma coisa que eu fiz que me ajudou muito a fazer essa separação de quando eu chego em casa, quando eu estou com o meu familiar, que também envolve isso, meu pai está lá e ele tem que responder a mim lá na Tanuri, de entender que quando a gente sai da Tanuri, eu sou filha e eu sou mulher. Então, de ativar de novo esse outro lugar meu, que é mais tranquilo. Eu também, às vezes, passo alguns projetos pro meu pai e não é fácil. Eu tenho certeza que ele vai escutar esse podcast, que ele assiste todos. Mas ele sabe que é verdade. Não é fácil, porque a gente acaba brigando muito, sabe? Porque mistura muito essa parte de, mas você é minha filha. Aí eu falo, mas eu, tipo, entre aspas, né, eu te contratei para esse projeto. Então acaba que fica aquele, tem que fazer, mas eu que mando. Aí fica aquele... Exatamente. Como é que você tá falando isso comigo? Eu sou seu pai, né? Aí vai. Mas assim, no início a gente teve uma dificuldade muito grande, até por meu pai ter sido o fundador da Tanuri. Então ele não aceitava
algumas Muito, né? coisas que eu queria implantar e tudo mais. E aí eu falei muito claramente com ele um dia, eu falei, olha, não tem como ter duas pessoas dando ordens aqui. Você vai ter que escolher. Você quer continuar? Você quer ficar no lugar de dar ordens, de liderar? Não quero tranquilidade. Então, beleza. Então, agora você vai ter que me escutar. E foi muito bom, porque quando ele assumiu também que não era o melhor para a Tanuri que ele ficasse nesse lugar, a Tanuri cresceu muito, né? A Tanuri pôde ir para lugares que às vezes o pessoal que é mais velho não conhece, que é de networking, de redes sociais. Então, ele viu quanto isso foi vantajoso, mas no início a gente teve muita discussão mesmo também. Foi muito difícil. Isso que você falou a chave, que é o network. Uhum. Meu pai, ele é mais das antigas, então ele não é de ficar participando de eventos, e eu sempre gostei de eventos. Então, toda vez que eu ia, eu sempre saí com algum contato diferente. E esse contato sempre trazia alguma coisa no futuro. O network, todo mundo sabe, né, que ele não é da noite para o dia. É uma construção de relacionamento, você tem que mandar mensagem, você tem que realmente se interessar, estar presente, né? Pelo outro. Não adianta nada eu só querer te vender o que eu faço e não escutar o que você faz de forma genuína, de forma que realmente eu queira te conectar com alguém ou até mesmo ser sua cliente, né? Então não adianta. E para quem às vezes é mais velho, não está muito atenado a esse mundo, né, do network, às vezes acha que é uma besteira. Fala assim, não, você está gastando dinheiro com evento, está gastando dinheiro com isso. Sim. Podia estar comprando um móvel para o nosso escritório, mas não é. Depois que você faz a conta, né, no lápis, o dia do evento, você vai ganhar, nossa, muito mais. Muito mais. Pelo tanto de conexão que faz, pelo tanto de portas que se abrem. Igual, você quer falar um pouquinho? Eu vi lá no seu Instagram que você participou da Casa Cor, que você entrou em projetos grandes com a Cefisa, arquitetura, como outros arquitetos também. Quer contar pra gente como que foi esse network nesse quesito, assim, de Casa Cor, de abrir portas? Sim, é muito interessante isso, porque justamente quando você recebe um convite como esse, e você não conhece o universo do networking, você pode não entender, como você falou, e é o que aconteceu com meu pai mesmo, como você falou. Ele achava que era muito caro, né? Sei lá, você vai pagar R$400 para ir jantar com uma pessoa, para ir jantar com várias pessoas, para ficar conversando. Então, no início, ele até brincava, você só fica tomando café, você só fica tomando vinho. Eu falei, meu trabalho é esse, tomar café. Mas... Adorei. Mas, assim, os ganhos que nós tivemos a partir do networking, assim, foi transformador. Eu lembro o primeiro grupo de networking que eu fui, eu não conhecia, e aí eu fiquei encantada, eu falei, gente, existe um mundo todo para ser explorado, e aí eu comecei a pesquisar 1 milhão de grupos, e aí a gente vai se identificando, mas, de fato, a gente saiu de uma empresa que era muito pequena, muito familiar, pontual, que fazia assim, tô precisando de fazer um negócio aqui, aí ia lá e fazia, tô precisando de um móvel aqui em casa, vai lá e faz. Para uma empresa que chegou até a Casa Cor, que só executa projetos, que tem vários parceiros, que é conhecida no mercado. E tudo isso eu atribuo ao networking, seja pelas indicações, ou seja pelo conhecimento que você vai adquirindo ao longo do processo. Então, você conversa com pessoas que te dão uma dica, que te dá um insight ali, você, não, eu devia fazer isso, ou uma empresa que é assim, você fala, eu quero que a minha empresa seja desse jeito, e ao mesmo tempo também você vê pessoas que estão passando dificuldades na empresa naquele mês, e aí você fala assim, então não é só comigo que está acontecendo isso. Eu lembro exatamente, eu ficava muito triste no início, às vezes, achando que eu não tinha dado conta, por a Tanuri às vezes ficar no negativo em algum mês, não ter dado tanto lucro, e aí eu escutava um empresário que eu admirava muito, falando assim, nossa, esse mês eu fechei no negativo, graças a Deus, não foi só eu. Gente, mas não é desejando mal pra você. Sim, não, nunca, de verdade, é só o alívio de entender que, então assim, pra você... Que faz parte. Que faz parte, e aí a gente conheceu vários arquitetos, fizemos parceria, e é interessante porque as pessoas pensam que networking é só os eventos, mas o networking é um estilo de vida. Então, eu hoje faço networking, assim, fazendo as unhas,
eu faço amizade, e aí quando eu vou ver, ela é professora, aconteceu comigo mês passado, ela é professora do curso de arquitetura, coincidentemente, aí ela me chama para dar uma aula na turma dela. Então, assim, networking é muito mais do que só negócios e muito mais do que só nos eventos. E aí as pessoas precisam de ver o valor que isso tem, né? Porque às vezes você vai tomar um café com alguém e aquilo ali vai te transformar a vida, vai fechar um projeto enorme só porque você olhou para o lado e sorriu para alguém. E aí, a partir disso, vieram outras coisas. E a Casa Cor foi mais ou menos assim. Eu faço a minha parte também de mapear e eu pesquisei uma arquiteta. E eu pedi no nosso grupo lá, como cliente sonha essa arquiteta. E uma colega me indicou para ela. E aí, coincidentemente, ela estava procurando marcenarias para Casa Cor. Então, assim, vem da nossa parte das pessoas estarem nos grupos, querendo nos ajudar, e de você também fazer a sua parte, que era de pesquisar e pedir, e conhecer a sua empresa, saber o que você quer, né? Agora um ponto até importante que eu vou complementar na sua resposta, é que você teve a coragem de pedir. Porque o que eu mais vejo no meu network, contato, gero contratos, é algumas pessoas irem e ela tá sentada próxima, às vezes ela tá sentada a 2 pessoas do lado dela, de quem ela precisava, que tá na área que ela queria, por exemplo, eu quero uma marmoraria, e o cara tá aqui, na mesma mesa. Mas aí a pessoa não tem coragem de abrir a boca, de falar lá no dia do jantar, nossa, gente, tô precisando de uma marmoraria, alguém conhece? Não fala. E aí perdeu a oportunidade naquele jantar de estar ali. O cara é dono da marmoraria, podia muito bem ter feito uma amizade ali, tomando um vinhozinho, brincando, brindando, e aí fala, qual é o seu Instagram? Aí vê que é marmoraria, já fala, vou fazer negócio, fazer um orçamento, tô precisando, faz desconto para mim, porque pedir pessoalmente é melhor ainda, né? E a pessoa tem a vergonha, ou então ela não se atinou, não aproveitou aquele momento. Então, assim, eu quero te parabenizar por ter aproveitado o seu momento da parte do cliente sonho e ter pedido, porque isso é um ato de coragem. Sim, a coragem de, às vezes, ser rejeitado num evento, porque tem gente que não vai querer papo com você, não, mas às vezes a pessoa se acha muito grande também, acha que ela não precisa daquilo ali, ou tá lá com muito interesse, né, e aí eu só vou me conectar com empresas maiores do que a minha, né, e a gente, esse é o primeiro erro do network. Você não pode ter medo, não pode julgar a pessoa do lado, porque você não sabe quem ela é e as pessoas que ela conhece. Sim. Exatamente. Então, assim, e as minhas maiores surpresas no network foram assim, vou conversar com ela porque eu sou educada e tal. E aí era uma super surpresa saber que ela conhecia uma pessoa que conhecia a outra e aquilo vira uma coisa muito grande. Então, a coragem, ela tá muito atrelada ao networking, assim, as pessoas têm muito receio de irem no evento que não conhecem ninguém, de irem e não fazer negócios, ou param de ir porque não tiveram resultado no primeiro evento. Então, a coragem de persistir, ela realmente é muito importante no networking e na empresa, né? Ter coragem para lidar com dívidas, lidar com crescimento, ter coragem para subir o próximo degrau na empresa, são coisas que eu tive que enfrentar, e é difícil para mim porque eu gosto de controlar as coisas, eu gosto de tudo organizadinho, mas às vezes a gente tem que dar aquele passo de coragem sem ver o próximo degrau mesmo. E olhando hoje para o seu negócio, o que foi mais decisivo para o seu crescimento? Qualidade técnica, posicionamento de marca ou estratégia comercial? Olha, eu acredito que os 3 são muito importantes, claro, mas o posicionamento, de fato, foi o que mais transformou a Tanuri no que ela está hoje. De tirar essa ideia de uma empresa pequena, de uma marcenaria familiar, para uma marcenaria, de fato, grande, que atende projetos, que tem setores estabelecidos. Então, assim, o posicionamento de se colocar no mercado como uma empresa grande, com setores, que tem várias parcerias, foi o que nos tirou exatamente do lugar que a gente estava antes. Então, posicionamento de marca, né? A gente trocou de nome, a empresa chamava antes Quintal da Arte, e o próprio nome já sugeria uma coisa pequena antes, né? Quintal. Então, depois a gente trocou de nome, aí fez toda uma identidade visual nova.
eu troquei o meu estilo de vestir, o estilo de roupa, de me posicionar, e os lugares, a gente foi trocando os lugares que a gente habitava, justamente para encontrar esse posicionamento, né? E se comportar realmente como uma empresa grande, como ela é. E isso foi o que mais transformou, sabe? Para você ter o respeito das pessoas, dos seus parceiros, você precisa se posicionar. E dentro do mercado de imóveis planejados, que muitas vezes é visto como mais algo operacional, onde que entra a estratégia de verdade? Olha, a estratégia de verdade, nos móveis planejados, ela tá nos nãos que você vai falar. Porque sempre vai aparecer alguém que quer te oferecer um serviço, pedindo um serviço que às vezes não condiz com a empresa que você quer. E aí a nossa tendência é querer aceitar aquele serviço. Dá um exemplo, por favor. Então, vamos supor, um primo ou um amigo, faça um armário para mim, 2 portas aqui. Não tem um projeto não, eu só preciso que feche essa porta aqui. Ou alguém liga, estou entregando meu apartamento e preciso de restaurar esse armário aqui. E aí você criou um posicionamento para uma empresa que executa projetos grandes, projetos novos. E aí você se vê ali tendo que decidir se você vai aceitar aquele projeto pequeno ou o maior. E aqui a gente não está falando de juízo de valor, não é porque um custa mais caro do que o outro, é pelo perfil da empresa. E se o seu perfil é restauração, aí sim, você tem que aceitar a restauração e negar o outro. E a mesma coisa, se o seu perfil não é restauração, você não deve aceitar a restauração e pegar o outro. Então, eu falo que é pelos nãos, porque muita coisa surge, muitas ofertas, e você tem que falar não para elas, porque elas são contrárias ao que você criou, que você idealizou para a empresa. Então, ela diz muito respeito a isso, a conhecer a empresa, conhecer os números. Então, se você pega um projeto e a pessoa começa a te pedir um tanto de desconto, e aí você, na ânsia de querer pegar aquele projeto, começa a dar desconto. Não é isso que vai te salvar a sua empresa. Não então, tem que abraçar o mundo. Exatamente. Não, você falar não para aquilo. Aquilo vai distante do seu. É se posicionar para isso. É falar não para o que precisa ser falado mesmo. O que você faz hoje na sua empresa que vai além de vender móveis e passa a entregar experiência ou valor percebido para o seu cliente? Isso é interessante. Eu gosto de falar que em todas as etapas do projeto tem um de nós envolvido. Então, na parte de projetos tem, na parte de operação tem, na parte comercial tem. Então, isso tem muito valor. Sempre tem um de nós acompanhando. E isso confere com que a gente consiga se entregar verdadeiramente para aquele cliente. Porque se a gente deixa sempre para que o funcionário gerencie aquilo ali, ele sempre vai escolher o que é mais fácil para ele e não o que é melhor para o cliente. E a gente, por querer que a empresa dê certo, que a empresa cresça, a gente não vai querer fazer o que é mais fácil para a gente vai querer fazer o que é melhor para o cliente, porque a gente quer que ele volte, que ele indique, que ele fique satisfeito. Então, é justamente isso, é se envolver verdadeiramente com o cliente. No início, a gente até preferia tomar prejuízo do que deixar aquele cliente satisfeito. Na verdade, até hoje. Dependendo do caso, a gente ainda toma prejuízo para aquele cliente ficar satisfeito, mas hoje não acontece tanto porque a nossa precificação prevê tudo, até esses casos, sabe? Mas ter esse cuidado na hora de ouvir. Então, assim, a gente fica muito tempo com o cliente, pelo menos 4 a 5 meses, e aí a gente vai saber da intimidade, a gente vai saber que tem dia que ele não tá legal, a gente vai saber onde ele vai guardar a roupa íntima dele, sabe? Então, é muito próximo, é um relacionamento que a gente conhece a pessoa na intimidade. E a gente busca ouvir isso mesmo. É o seu primeiro imóvel? Então, igual da Casa Cor, eu falo muito sobre isso. Não é só o ambiente da Casa Cor. Era o ambiente da Larissa, na primeira vez que ela estava participando de uma Casa Cor, que ela sonhava desde o primeiro dia que ela entrou na faculdade de arquitetura, que ela se organizava para isso. Então, assim, tem todo um contexto por trás de todos os móveis. E a nossa função é ouvir esse contexto, sabe?
Fora que tem muito prédio antigo, casa antiga, que carrega, né, toda uma história da família, né, da bisavó, da avó. Exatamente. E aí tem todo aquele sentimento por aquele imóvel. E às vezes você entra, porque tá, às vezes, sei lá, cheio de cupim, aí a Tanuri entra para tirar e colocar um móvel novo. Aí tem toda aquela carga emocional do seu cliente, né, Tanuri? Exatamente. E aí, às vezes, tem outras coisas também. Às vezes tem no meio do projeto, uma caixa. E eles falam, por que essa caixa tá aqui? Aí você vai ouvir a história daquela caixa. Aquela caixa é para guardar as lembranças que eu tenho do meu bisavô, que não sei o quê. E aí tem toda uma história por trás. Ou igual a gente tá com um caso agora, uma cliente, ela fez um caixote para a cachorrinha dela, Hazel. E aí, aquilo é muito importante para elas, porque para eles, porque a Hazel é a filha deles, é como se fosse a filha deles, a cachorrinha, e ela dorme junto com eles e ela precisa daquela caixinha. Então, assim, você parar para ouvir esse tipo de coisa e entender que não é uma transação financeira, né? De verdade, é isso. Não é só passar o cartão. Né? É, exatamente. E falando de liderança, qual foi o maior desafio para liderar a equipe sendo tão jovem? Olha, o maior desafio foi conseguir transmitir para eles toda a transformação que eu queria que a Tanuri passasse. Então, eu ia para muitos eventos, eu ia para muitos treinamentos, e eles não. E eu chegava lá e queria que eles entendessem tudo que eu falasse. Então, assim, a partir de agora a gente vai cuidar do cliente, a gente vai entregar um cheirinho. Aí eles, assim, tudo bem, mas eles não entendiam a importância que aquilo tinha, porque eles não estavam nos treinamentos que eu estava. Então, foi transmitir tudo o que eu queria para transformar a Tanuri para eles, e eles entenderem. E aí eu cheguei num ponto que eu entendi que eles só iam entender também quando eles passassem pela mesma transformação, experiência. E aí eu vi que não adiantava eu ficar fazendo esses treinamentos se eles não iam entender, porque eles são os líderes que estariam lá no dia a dia. E aí a gente estamos ainda no processo de treinar os líderes, para eles conseguirem ter essa visão também. Uma coisa que você falou, eu acho importantíssimo complementar essa resposta, é que ano passado mesmo, eu investi bastante em eventos, não só em Belo Horizonte, eu fui em outros estados para ver palestra, para participar de imersão, para participar de, não só palestra, né, mas às vezes um network diferenciado, uma coisa assim, e eu tive que investir nisso, né, financeiramente. Uhum. E é incrível que, às vezes, aquele evento, ele não me trouxe dinheiro. Uhum. Aquele que eu fui ali, aquele que eu gastei, às vezes, mais de R$2.000 por causa de passagem de avião, juntando tudo. Hotel, tá. Mas olha como que é doida essa história. Quando eu cheguei em Belo Horizonte e coloquei tudo em prática que eu fui aprendendo daquele evento, que eu escutei o palestrante falando e anotei no caderninho, e eu fiz aqui na minha empresa, e eu falei, não, eu vou fazer isso aqui então, e abriu a cabeça, e olha como que é interessante isso, né, Tanuri, isso que você tá falando, negócio de cheirinho, são detalhes. Uhum. Eu apliquei, e assim, de forma mágica, né, como dizem, foi sorte, de forma de sorte, de mágica, meu faturamento, assim, foi muito melhor do que no ano anterior, que eu não tinha participado de nada. Então, assim, complementando com o que você falou. É porque você se transformou, né? Para quem tá de fora e escuta você comentando, né? Você que eu falo é modo geral. Uhum. Isso aqui eu fui, isso aqui foi muito bom, eu gastei mais ou menos tanto, porque eu tive que pagar hotel, alimentação, avião, ingresso. Uhum. Mas te trouxe retorno? Você é doido? Fiquei nesse negócio. Não trouxe retorno nenhum. Gente, pra mim, trouxe. Assim, não trouxe de lá, entende? Sim. Mas os conhecimentos que eu aprendi, as pessoas que eu me conectei, depois eu amei, assim, continuar convivendo com essas pessoas, seguir elas no Instagram e ver conteúdos que eu queria ver, que são coisas profissionais, coisas que iam me empurrar mais ainda, né? Porque é outro nível quando você sai de BH também. Aqui, BH, eu adoro aqui, mas tá um pouco ultrapassado. Sim, em alguns pontos tá mesmo. Aí a gente não volta outra pessoa? Exatamente, porque
a gente se transforma e a gente começa a agir diferente, e aí o faturamento vem. E é interessante. E vem, né, Gil? Vem. E assim, a gente pensa que não. A gente fala assim, não tá vendo. Sei lá, a gente vê, as coisas acontecem. Parece que as coisas acontecem. E o problema é que muitos termos, eles ficaram banalizados, assim, por ter muito coach de internet. Eu não tô falando que coach é ruim, tá? Vamos explicar aqui. Mas aí você fala termos como ambiência, como network, as pessoas criaram um estigma, né? E aí algumas pessoas, quem não está envolvido, não gosta de conversar sobre esses termos. Mas é isso que você falou, você foi lá e aquele ambiente ali, ele te faz pensar diferente, te faz agir diferente, e aí você segue no Instagram e acompanha e vê eles fazendo, e aí você levanta e quer fazer também. Então é isso, é a ambiência, só que as pessoas não gostam muito desses termos, mas é isso, é a ambiência, né? E é aquela coisa de sair da caixinha também, né, Gil? Porque, como meu pai, o seu pai, foram criações diferentes, foram educações diferentes, então, às vezes, acha assim, é uma bobeira, ficar lá tomando vinho. Eu falo, tudo bem, eu faço esse sacrifício. Mas, assim, são dessas conversas, principalmente dessas mais interativas, assim, que é um jeito menos trabalho, que eu tirei os meus melhores clientes. Foi nessas horas que eu tava mais, assim, na brincadeira, que o negócio surgiu. A proposta fechou. E aposto que as pessoas que você ia para esses ambientes já te conheciam. Ou você conhecia elas na hora? Quando é de outro estado, não. Conhecia na hora. Porque muitas vezes a gente tá no ramo, a gente já conhece as pessoas, então você já conhece algum engenheiro que nunca te indicou. E aí um dia vocês vão para um restaurante, tomam vinho, ri a noite inteira, ou sei lá, tomam um café, e aí ele começa a te indicar um tanto de coisa. Por quê? Porque a gente só faz negócio com o que a gente gosta. Por isso que esses movimentos de relacionamento, eles funcionam muito. A gente só quer ajudar quem a gente gosta, quem a gente não gosta, a gente não quer. Então, quando a gente vai para um momento de descontração, como você falou, a gente quer ouvir sobre o seu negócio, a gente quer saber, nossa, mas a Fernanda é legal, então como será que eu posso ajudar ela, né? E aí a gente faz isso. E agora, qual o seu maior gargalo para quem quer crescer dentro do mercado de marcenaria e planejados? Parece redundante falar que é a questão da mão de obra, né? Porque toda... Tá horrível, para todo lado. É difícil falar, porque assim, todo empresário passa por isso, que é a dificuldade da mão de obra, né? Existem ferramentas do próprio RH que vai discutir aí sobre a qualidade da vaga, do trabalho em si, mas não tem como negar que a geração mais nova, e eu me incluo nela, eu não me incluo nesse sentido, né? Eu sou da geração nova, mas eu sou meio diferente, assim, mas a geração mais nova, eles não querem pegar esses primeiros serviços de base, né, que é o que envolve muito a nossa parte. Então, pedreiros, marceneiros, balconistas, essa geração mais nova, eles não querem esse tipo de trabalho mais. E é interessante, né, eles estão, assim, ascendendo socialmente, a gente não tem como negar isso. Então, assim, a questão da mão de obra é um gargalo, existem algumas ferramentas, né, para a gente combater elas, mas é o que mais me impede de crescer hoje. Então, eu ainda com essa questão de querer controlar tudo, eu controlo o crescimento ali, porque eu sei que se eu pegar muita coisa, não vai dar para entregar, e aí eu vou ficar queimada no mercado para demorar a entregar, e eu não quero que a Tanuri seja uma marcenaria que as pessoas tenham casos para contar ruins. Então, todo mundo que chega com um caso ruim para contar de marcenaria, eu falo, é porque você não me conhecia ainda. Mas a questão da mão de obra é um gargalo muito grande. E mais especificamente para a marcenaria, então a gente tem ali marceneiros que querem crescer suas empresas, marceneiros que muitas vezes estão estagnados ali, ele mais um ajudante ou só ele, e queria crescer, queria pegar mais projetos, entra muito a questão do posicionamento que eu falei antes. Então, se posicionar como marcenaria maior, cuidar para ter ferragens melhores, acabamentos melhores e se comportar como uma marcenaria que é grande, com grandes setores, é o que vai conseguir fazer com que você chegue no nível maior. E teve algum momento que você pensou em desacelerar ou desistir? Teve.
Teve momentos de desacelerar, não, mas desistir eu pensei muitas vezes. E aí, foi dentro até de um networking que eu falei isso com uma pessoa que eu admirava muito, esse empresário, e eu falei assim, olha, tem hora que dá vontade de desistir. E eu fiquei com vergonha de falar com ele isso, porque algumas pessoas falam que quem quer desistir não é empresário, não é dominante. E aí ele falou assim, olha, se o empresário não pensa em desistir todo dia, alguma coisa tá errada. Adorei. Então eu fiquei aliviada, sabe, assim, de ter esses pensamentos mesmo, porque tem dia que é desgastante, tem dia que o funcionário faz tudo errado, o cliente quer reclamar do preço, e aí você tá cansado da semana, e aí junta tudo, e aí você fala, vou desistir tudo, vou pegar um salário menor aqui, vou diminuir a empresa. Então, assim, conversar com outras pessoas me ajudou a entender que é normal esse sentimento, sabe? E tem um vídeo até do Thales Gomes, né, do G4 Educação, que ele postou outro dia, eu achei bem pancada, assim, um tapa na cara, porque às vezes a gente tá ali, né, querendo ou não, no nosso mundinho, na nossa convivência. Por mais que a gente tenha contato com pessoas grandes, não é um G4, né? Que é, né? Ele tá especializado, ele tá né, no treinamento. No bilhão já de faturamento. Então, é bem diferente o jogo, né? E aí ele fez um vídeo que eu falei assim, ó, por isso que eu sigo esse cara. Porque, assim, é bom a gente se espelhar, igual você disse que tem uma pessoa de referência, né? É bom você ter pessoas fortes de referência para você até mesmo pegar uns conselhos, ver onde que elas chegaram e que você às vezes está trilhando aquele caminho. Mas aí ele disse assim no vídeo, eu acordo, aí ele falou um valor lá, eu já esqueci, eu acho que é 80 milhões de folha de pagamento todo mês. Então eu não tenho essa opção, né? Opção de desistir. Como que eu vou levantar 80 milhões todo mês? E aí eu vi aquilo e falei, nossa. Aquilo, né? Faça uma dívida hoje, porque aí amanhã você vai acordar e vai trabalhar. Obrigada. E lembra que a gente conversou lá aquele dia, né? Na Sol IA, a gente estava conversando exatamente disso. Que você chega num momento, você fala assim, não tem como eu voltar para trás mais. Se eu voltar para trás agora, eu vou quebrar, vou ficar devendo milhares de reais. Então, isso também é interessante, né? Porque o crescimento, a gente vai estagnando. Vai ficando confortável e a gente para de crescer. Porque aí você fala assim, agora tá tudo controlado, todo mundo entra dinheiro todo mês, tá tudo certinho. Aí começa a aparecer as oportunidades para crescer. Aí você fica assim, será que eu vou? Porque aí eu vou ter que contratar mais gente, vai aumentar mais não sei tantos mil por mês de faturamento. Então, a gente fica com aquele medo e vontade de voltar para trás. Mas aí você lembra que se você crescer mais, não adianta você... isso não vai interferir no tanto que você tem que gastar no mês. Vai interferir só no fato de você gastar mais. Não vai diminuir se você não crescer. Então, é isso. Você tem que acordar e fazer uma dívida. Para crescer, tem que fazer dívida. E para se manter também. Então, eu pensei muito isso, assim, também. Quando eu tinha esses momentos, eu falava assim, mas eu vou fazer o quê agora? Eu já tô com o galpão alugado não sei para quantos meses, tô com não sei tantos funcionários, financiamento, então aí você pensa, não tem como desistir, tem que ficar. E é interessante você falar isso, né, Gil? Porque você tem 20 e poucos anos, para quem não sabe. E tem muita gente que fala, né, mas sei lá, às vezes assistindo, né, não, mas ela já tá em outro patamar, ela já chegou, não sei o quê, ela já tem a maturidade que eu não tenho. Gente, já tem 20 e poucos. Então, qual a sua melhor desculpa? 20 e poucos, e foi de baixo mesmo, não tinha nada, tá, Núria, assim, não tinha nada mesmo antes. Então, e é isso que eu ia falar, porque entender essa questão do faturamento mensal, que não tem como voltar para trás, aí que entra a questão do empresário. Porque o empresário, ele tem que aprender a lidar com a pressão. Todo dia tem pressão. É acordar e descobrir que você tem uma fatura de 10 mil para pagar. Até mais. Se for 10 mil, você ainda fica feliz. Então, assim, o empresário, ele... Não é que ele não tenha esse medo, essa vontade de desistir, como as pessoas falam. Às vezes tem mesmo. Mas ele consegue lidar com essa pressão.
E eu acho que foi isso que eu tive que desenvolver. É aprender a lidar com essa pressão toda, de estar devendo e continuar trabalhando do mesmo jeito, e sorrindo e ficando animada ainda, porque tem cliente chegando, porque se sua energia estiver baixa, os clientes vão perceber e não vão querer fechar. Então, é isso, é lidar com a pressão também, é um ponto importante que você falou. E agora também eu queria aproveitar o momento pitch, que você vai olhar direto para a câmera. E aí você tem 1 minuto para convencer um cliente a fechar negócio com você hoje. Valendo. Valendo, assim, de cara? Olha, se você quer ter uma transformação na sua vida, uma verdadeira alegria de ter móveis planejados, de ter o seu projeto executado da melhor maneira possível, certamente você deveria contratar a Tanuri para executar esse projeto. Se você quer ter um processo acompanhado por setores de projeto, setores de produção, se você quer ter todas as informações do seu projeto, então, se o material está comprado, o que está acontecendo com esse material, que dia que alguém foi lá tirar a medida, tudo isso vai estar registrado para você aí na sua casa e você ter a tranquilidade de ter o seu projeto executado. Então, assim, ter um projeto executado pela Tanuri é também uma forma de economia, porque você não vai ter prejuízos com a sua obra no futuro. Ela foi menos de 1 minuto, tá treinadinha. Uai, deu uma improvisada aqui, viu? Foram 55 segundos. Aí. Mas é interessante falar sobre isso, né? Sobre os atrasos da obra, porque assim, às vezes a pessoa olha ali uma marcenaria e o preço fica muito diferente, porque marcenaria e marceneiros individuais, os preços são muito diferentes. E ela acha que ela está fazendo um grande negócio contratando um marceneiro individual ou uma outra marcenaria que cobrou muito mais barato. Só que a obra vai ficar atrasada pelo menos uns 4 meses e aí tudo que ela economizou, ela já gastou mais por causa desse atraso. Então, por isso que eu quis mencionar isso. E uma coisa interessante também, né, Tanuri? Agora uma pergunta até um pouco mais pessoal. Uhum. Quanto tempo que você está à frente da empresa? Tem 3 anos e meio. 3 anos e meio. Querendo ou não, a gente, como ser humano mesmo, vai evoluindo ao longo dos anos e vai virando outra pessoa. Mais madura, ou não. Alguns casos, não. Não posso falar por todos. Você vai, né, mudando ali, você vai aprendendo outras coisas, vai lendo outros livros, vendo outros filmes, viajando, às vezes até mesmo pro exterior e conhecendo coisas novas e refrescando a cabeça, aquela coisa toda. Ao longo desses 3 anos e meio, quem é a Tanuri hoje e quem foi a Tanuri há 3 anos e meio atrás? Nossa, essa pergunta é boa. Acabei de inventar. Foi arrasou na pergunta. Fugindo do script. Olha, a Tanuri, quando lá no passado, quando ela foi assumir a Tanuri, ela era uma pessoa muito imatura, até do ponto de vista empresarial mesmo, não tinha muitos conhecimentos empresariais, e imatura pessoalmente falando também. Mas era uma mulher que tinha muito desejo de fazer dar certo. Então, assim, eu entrei justamente para ajudar meus pais. Eu sabia que da forma que a empresa que meu pai estava, ele não ia ter uma boa velhice. Então, foi com base nisso que eu ajustei a minha graduação direcionada para esse aspecto empresarial. Então, eu estava me desenvolvendo ali, toda na parte de letras, fazendo a minha pós-graduação. E aí eu entendi que eu ia precisar intervir para ajudá-lo, para tornar a Tanuri uma verdadeira empresa. E um verdadeiro legado, que é uma coisa que eu falo muito. Então, eu falei, eu vou entrar e essa empresa vai ser dos meus filhos. Então, eu falo muito isso, que a Tanuri vai se tornar um legado. Então, eu tinha essa vontade desde antes, só que eu não sabia como. Então, a gente precisou de passar por muitos pontos. Eu tinha uma noção empresarial, porque o meu pai sempre teve empresa.
Desde que eu nasci, eu nunca vi meu pai assinar uma carteira, bater um ponto. Ele sempre teve empresas. Mas eu falo que ele nunca foi empresário, por isso que ele nunca atingiu, assim, a riqueza, de fato, efetiva. Então, eu tinha uma noção ali dos impostos que deveriam ser pagos, de como os clientes gostam de ser atendidos, dos desafios com funcionários, né, que os funcionários geralmente têm aquela dificuldade ali de obedecer, de abraçar a empresa, de fato. Então, tudo isso eu já tinha essa vivência das outras empresas do meu pai, e eu sempre ajudei ele nessa parte administrativa e contábil, que era o que eu mais fazia com ele antes na outra empresa. Mas eu não tinha essa noção do que era ser empresário, de ter uma precificação certa, de tirar um prolabore exato. Então, meu pai tinha o salário dele, era o dinheiro que estava na conta da empresa. Na verdade, é o que sobrou, né? Depois de pagar as contas. Que geralmente o pessoal mais antigo é assim. Exatamente. Então, ele não tinha salário. Meu pai, ele usava a conta da empresa para pagar as contas pessoais, para fazer tudo. O preço era daquele jeito, ó. O material é X mais 100%, mais 150%, mais 200%. Isso não é uma precificação efetiva. Então, tudo isso eu tive que aprender. E tem hora que nem o 100% dá, né? Então, aí a gente tive que fazer planilhas, sistemas, aí a gente foi entrar dentro. Então, para melhor atender os arquitetos, a gente precisa de ter um setor que não só o terceirizado resolve, e aí, então, vamos colocar o setor dentro, vamos fazer planilha, vamos chamar um consultor financeiro, vamos chamar um consultor jurídico para fazer a gestão. E quando ele viu esse tanto de gasto novo, ele não assustou, não? Assustou. Ele começou a questionar, falar, não precisa disso, Até o próprio network em si, né? Sim, então, eu falo por isso mesmo, porque querendo ou não, é muito gasto, é um investimento, né? Sim, mas ele foi vendo o quanto que isso era vantajoso, porque aí ele foi tendo o salário dele certinho todo mês, aí no final do ano a participação de lucros, férias direitinho, ele tirava férias, porque o empresário é isso, a gente tem todas as regras certinho, como se fosse um CLT, só que a gente tem uma certa flexibilidade maior, mas a gente tem salário, a gente tem tudo certinho. Então ele foi vendo que é bom essa organização também. Você teve que investir muito para conseguir organizar? Olha, ainda estamos no processo de muitas partes, né? Porque vai crescendo e aí você tem que mudar o processo de novo. Mas foi bem desafiador. E é aí que entra essa questão de investir mesmo, que é investir em consultorias, em treinamentos, mentorias, né? E perguntar também. Eu sou muito assim, você é um bom empresário? Aqui, como que você faz tal coisa? Eu pergunto mesmo, eu uso a minha rede para me ajudar também. Então, aquela Giovana do passado, ela precisou de aprender isso, sabe, assim, e aprender a fazer networking. E é muito tapa, né, Gil? Muito. É muito difícil, tinha dias de muito choro mesmo, eu chorava literalmente, porque era pesado mesmo. Às vezes se faz tudo organizadinho e dá errado ainda assim. Aí que entra você ter uma inteligência emocional para lidar com essas coisas, né? E a de hoje ainda continua aprendendo, tentando aprender, ainda tem muita coisa para ser corrigida, mas a mesma vontade do passado é a de hoje, é a de fazer a Tanuri se tornar uma empresa que vai ser um legado. E a verdade também é que às vezes surgem, né, dificuldades ao longo do caminho, que a gente fala assim, nossa, mas por que isso está acontecendo? E às vezes aquele problema é para te ensinar algo, né? A não se repetir. Ou então a enxergar um ponto cego que você não está enxergando naquele momento. Porque, querendo ou não, é uma empresa, é muita correria, você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você, às vezes, é o comercial, financeiro, a folha de pagamento, as datas, né, os prazos de tudo. Tanto de conta, quanto de entrega para o cliente, quanto de receber de alguém que às vezes você já até esqueceu, que é tanta gente. E aí, enfim, marketing também, posicionamento nas redes sociais, comprar as roupas novas para estar sempre alinhado ali com aquele evento que você está indo. Enfim, resumindo. Teve alguma situação, não precisa citar nomes, mas que foi muito marcante para você, que deixou o cliente... numa situação, você, claro, não gostou, mas foi, assim, uma situação bem desafiadora no seu momento de vida? Eu tive um cliente
que foi justamente quando a gente foi mudando o perfil, assim, e aí tinha sido, na época, o maior projeto que a gente já tinha fechado. E esse cliente foi muito desafiador. Muito, assim, o cliente era difícil, o arquiteto era difícil, o engenheiro era difícil. Difícil no sentido, assim, de personalidades fortes, né, dominantes, e aí a gente dava os conselhos e eles não escutavam. E aí a gente foi pegando coisas para melhorar a Tanuri depois disso. Então, coisas que aconteceram, por exemplo, nesse mesmo cliente, insistir para a marcenaria começar antes da obra acabar. E aí a gente, na época, por não saber se posicionar, aceitou. E aí a obra não fica pronta, e a marcenaria está no meio da obra, aquela confusão, e aí o móvel estraga, na obra a gente ia lá e arrumava, e aí estragava de novo, a gente ia lá e arrumava, e aí a gente foi vendo, assim, era um cliente que me trazia muito sofrimento, só de ouvir falar o nome dele, eu já ficava assim, ai meu Deus, é o fulano de novo. Adorei. E aí a gente foi implementando soluções a partir desse cliente. E aí a gente foi vendo essa questão da comunicação, de que o que foi falado com o funcionário tem que ser falado para a empresa, para a gente registrar isso no registro de agenda. Se você quer que a gente, ou não aceitamos iniciar a marcenaria antes da obra ficar pronta, se você quer, então assina o termo que você está aceitando iniciar a marcenaria no momento incorreto, que você está sendo instruído que não é a hora ainda. Se você quer colocar essa ferragem que não vai funcionar aqui, eu já estou te avisando que não vai funcionar, beleza, você está sendo avisado aqui que ela não vai funcionar. Então, a gente pegou esse projeto que trouxe muita instabilidade, muita dificuldade de pessoal e empresarial, e a gente implementou coisas na Tanuri a partir dele. Implementou ações justamente porque a gente observou coisas que não davam certo com esse cliente. Então, foi difícil, foi desafiador, mas eu falo que foi o melhor cliente que eu podia ter tido, porque foi o que me trouxe, que profissionalizou muitas partes da Tanuri por causa das dificuldades que a gente viveu lá. Então, foi interessante por isso, sabe? Mas foi muito difícil. E você já teve o cliente, agora coisa boa, que foi o mais emocionante para você, que você falou assim, nossa, como que meu trabalho é gratificante. Aí você olhou para aquele projeto e falou, é isso que eu quero fazer. Olha, tem muitos casos como esse. Graças a Deus, a gente tem muitos casos positivos. Os casos negativos na Tanuri são muito poucos. Mas eu tenho 2 que foram muito especiais. Eu tinha uma cliente que ela estava super traumatizada, que a obra estava atrasada, não a parte da marcenaria, né? A engenharia civil estava atrasada, e ela estava muito estressada porque a empresa não resolvia os problemas, ela não queria mais fazer obra, ela é sozinha, então ela tinha muita dificuldade de confiar, sabe? Ela foi fechando por partes, porque ela queria acompanhar o processo, ela não queria, tipo assim, que outra empresa enganasse ela. Como ela era sozinha, o pessoal acabou aproveitando dela, de fato, sabe? Então, ela ficou tão satisfeita com a Tanuri, com a nossa entrega, que ela ficou, assim, surpreendida, e ela rasga elogios pra gente toda vez que a gente se encontra. Ela fica muito aliviada por a gente ter entrado na vida dela. E eu fico muito feliz com ela, assim, não dá para dar muitos detalhes, né, por questão de nome, Não, assim, sim, mas sim. ela foi uma cliente que estava muito traumatizada a ponto de não querer fechar o projeto completo, e depois ela ficou assim, recomenda para outras pessoas, ela posta, então foi muito legal. E o segundo caso é uma sorveteria, que ela é muito especial para mim, que foi até recente. É uma pessoa que merece muito, assim, a transformação que foi feita no estabelecimento dele, uma pessoa muito simples. E eu falei, cara, essa pessoa merece tudo que a gente puder fazer de melhor para ela, sabe? E foi isso que a gente fez para ele também. E aí ele ficou muito feliz, muito surpreso. Ele fala que ficou excelente, muito melhor do que ele esperava em relação à reforma, em relação à marcenaria. Mas eu fico marcante, assim, porque ele mudou muito o perfil da empresa dele. Era uma empresa muito simples, e ele foi para esse espaço cheio de coisa diferente lá.
E ele fez esse ato de coragem também de mudar o perfil da empresa dele, e a gente fez parte disso. E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento com ele, sabe? Porque foi um ato de coragem que ele teve. Sabe quando você fecha, confia desconfiando? Ele confiou exatamente igual a gente que aquilo ia trazer um resultado para a empresa dele. E realmente trouxe, sabe? Então eu fico muito feliz de ter acompanhado ele nesse processo. Agora a gente chegou no final do podcast. Vou fazer perguntinhas bem rápidas. Aí você também... Infelizmente, a gente vai ter que ter umas respostas mais curtas aqui, mas senão a gente vai ficar preso aqui no estúdio. Exatamente. É o último do dia. Então, vamos lá. Se você fosse escrever um livro da sua vida, que título ele teria? Seria... A Coragem de Acreditar. Acho que seria isso. Pensei que agora. E existe já a Coragem de Não Agradar, que inclusive eu tenho que mesmo? ler ele. Que eu ganhei de aniversário da minha amiga, beijos Raquel. E não li até hoje. Mas todo mundo fala bem desse livro. Mas eu gostei do seu. Se você tivesse um lema ou frase que você usa como seu guia até hoje, qual é esse lema ou frase? Eu levo como lema que é gratidão e conhecimento. Então, a gente tem que ser muito grato, e isso o universo vai trazer muitas respostas pra gente, e você tem que se capacitar também. Então, gratidão e conhecimento é o meu lema. Na infância, teve alguma coisa que te levou a ser quem você é hoje? Eu acho que sim, todo esse universo empresarial que meu pai sempre esteve inserido, nos ensinou a ser pessoas muito prestativas. Então, meu pai, desde sempre ele sempre falou conosco, tem expediente, ele falava assim, expediente, seja prestativa, proativa. Então, isso nos trouxe hoje. Para você, o que é mais difícil, vender ou manter um cliente satisfeito ao longo dos anos? Com certeza não. Assim, eu acredito que seja vender. Manter um cliente que já está, é você fazer o básico que você já faz, porque ele já gosta do seu serviço. Agora, conquistar um novo cliente é muito mais difícil. Se você pudesse deixar uma única mensagem gravada para os próximos profissionais da área, qual seria? Os próximos profissionais. Tenham coragem, estudem e se relacionem com outras pessoas que vão elevar o nível da sua empresa. Quais os maiores erros que você vê as pessoas cometendo ao tentar fazer por conta própria ou contratar quem não entende do assunto? É o prejuízo financeiro. Eles vão ter prejuízo financeiro eternamente. Que conselho você daria para quem está começando agora na sua área? Profissionalize a sua empresa. O que te dá mais orgulho quando você olha para a sua trajetória até aqui? É o nosso crescimento com base na nossa coragem. Como você vê a Tanuri Planejados daqui 10 anos? Daqui 10 anos estaremos por todo o Sudeste, vou falar assim. Olha que ela vai assistir esse vídeo. O pior é que agora eu falei, agora eu vou ter que cumprir, entendeu? Ele vai ficar aqui disponível no YouTube vitalício. Nossa, então vou falar. Vai estar no Sudeste, mas em Minas todo mundo vai ter pelo menos ouvido falar o nome Tanuri pelo menos uma vez. Aí, viu? É promessa, é dívida, hein? Agora a última da última. Infelizmente, hoje é o seu último dia na Terra. E você não pode deixar nada, nem uma rede social, nem a Tanuri, não pode deixar nada. Você está indo embora, está levando tudo com você. Mas você pode deixar 3 verdades. O que você diria? Nossa, 3 verdades. A vida é bela. Dinheiro não compra coragem, mas coragem traz dinheiro. E
o network vale mais do que dinheiro. Muito bem. Se bem que não deveria ser é uma mensagem para as próximas gerações, né? Será que ficou? Não, ficou ótimo, adorei. Inclusive, aproveitar o gancho que ela falou de network, como é que foi essa experiência no último evento? Foi ótimo, último evento. É pra falar no podcast? Ou... É, pra falar aqui, que aí sim. eu já coto fazendo meu mexer. Exatamente, o último evento foi incrível, muitas conexões de forma estruturada, que a gente pôde realmente ali conseguir se conectar com as pessoas, um ambiente legal, e o público é um público muito consistente. Então, uma coisa que eu sempre falo do seu evento é isso, é um público consistente e um público que tem possibilidades de realmente gerar negócios, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito do seu networking é a leveza que ele tem, né? Então, assim, lindo. É falar com gente dono de construtor, dono de incorporadora, mas de uma forma leve, tranquila, né? Sem tantos egos, receios, né? E É. egos. Quer deixar mais um recado? É o último? Não, acho que é isso. Em breve, todos ouvirão a Tanuri aí. Por Minas Gerais afora. E, pessoal, para você que ficou aqui até o final, já se inscreva no nosso canal. Por que você ainda não é inscrito? E quem sabe você é o próximo a estar sentado aqui comigo nessa mesa e eu te entrevistando. Muito obrigada e vejo você no próximo episódio.